És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a esse estudo bíblico. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Ruth. É o terceiro livro do bloco de livros históricos. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo do livro de Ruth, eu quero pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Para que você também possa se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá? Então, o endereço está aqui embaixo para que você possa acessar essas nossas redes sociais. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós liberamos um novo vídeo no canal do YouTube. Então é importante que você ative as notificações para que você possa ser avisado quando tem um vídeo novo no canal. Toda segunda-feira, no Instagram da Comunidade Evangélica do Amor, nós temos a devocional com a pastora Bruna. Essa devocional é um resumo da palavra que foi ministrada no domingo. Então é importante que, por mais que você tenha ido ao culto, é importante que você veja essa devocional. Uma devocional muito curta, leva 1 minuto, 1 minuto e 20 no máximo, para que você possa se inteirar e buscar mais sobre a palavra de domingo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre Ruth, o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro muito curto, é um livro de 4 capítulos, tá? Ele tem aí aproximadamente 80 versículos, é um livro muito curto, é um livro que provavelmente você em algum momento da sua história, ou em algum momento você viu um versículo muito famoso num convite de casamento, que diz assim: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Isso é um versículo muito conhecido. É quando Ruth ela informa e fala para sua sogra, Noemi, que ela vai ficar com ela. Ela não vai voltar para os seus familiares. Ela não vai ficar em Moabe. Ela vai com ela para Belém. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver rapidamente os significados. Bom, Ruth significa, de origem hebraica, considerado um símbolo de virtudes como lealdade e devoção. O autor, a autoria, apesar de não declarada, a autoria de Ruth é tradicionalmente atribuída a Samuel. Então, a autoria do livro de Ruth, tradicionalmente, é atribuída a Samuel. Os personagens. Nós temos aqui Ruth, que é a personagem principal desse livro. Nós temos Boaz, nós temos Noemi, Elimeleque, Quilom e Molom, que são os filhos de Noemi e Elimeleque. Qual é o contexto desse livro de Ruth? O livro de Ruth é uma narrativa curta e tocante do Antigo Testamento. E você vai ver que realmente é muito tocante. Do Antigo Testamento, da Bíblia, que se desenrola, isso aconteceu no período de Juízes de Israel, aonde que havia uma estabilidade muito grande política e uma desobediência religiosa muito grande. O livro vai destacar a importância da fidelidade, da redenção e da inclusão de estrangeiros na comunidade de fé de Israel. O ponto principal foi quando Ruth demonstrou generosidade com as pessoas e compromisso com Deus, um Deus que ela não conhecia, diga-se de passagem. O livro ressalta quando a dedicação é mais relevante do que a origem étnica. Bom, então, a gente consegue observar, já no ponto principal, que a generosidade vai falar muito mais sobre a origem étnica. E por que isso? Por que eu estou falando isso? Bom, vocês vão ver que todo esse desenrolar aconteceu porque o capítulo 1, e é o primeiro bloco 1, capítulo 1, bloco 1, ele está no capítulo 1, são 4 blocos, tá?
vai falar sobre quando Elimeleque ele sai de Judá para ir para Moab. Judá está passando um período, como eu falei, de estabilidade financeira muito grande, está passando fome, tá, sabe, um contexto muito complicado. Então, Elimeleque ele sai de Judá e vai para Moab. Chegando lá, os filhos dele, que é o Quilion e o Malom, eles se casam com mulheres moabitas, que foi Ruth e Orfa. Bom, e aí você pode observar que do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, vai falar sobre essa trajetória que Elimeleque e Noemi fazem para Moab. Já do versículo de número 6 ao versículo de número 22 do capítulo 1, ainda estamos no primeiro bloco, ele vai falar sobre, o livro vai falar sobre a volta para Belém. E aí aqui está um ponto muito interessante. E aí eu quero que você se atenha a atenção do capítulo 1, versículo do 6 ao 22, que vai falar sobre a volta. Essa volta, ela se dá num contexto muito complicado. Por quê? Teoricamente, Ruth não pode ir para Belém, porque ela não é de Judá. Ela não é de lá. Ela não pode. Ela é de uma terra estranha. Elas são dos Moabitas. Os Moabitas, eles não temem a Deus. Eles têm vários deuses, diga-se de passagem. Então, é levar uma outra cultura para o povo judeu. E é isso que Deus não queria. Mas, em compensação, se a gente for olhar a história a fundo, a gente vai ver que Ruth, então, ela resolve quebrar esse paradigma. Ruth, então, ela consegue mudar essa história e mudar tanto a história que ela faz parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa muito interessante. Uma mulher moabita, agora ela faz parte da genealogia de Jesus. Por quê? Ela teve um resgatador, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Bom, e aí então, agora nós temos 3 mulheres viúvas. Noemi, Orfa e Ruth. No contexto que elas estão vivendo aqui, era muito complicado ser mulher, quem dirá ser viúva. E elas não tinham familiares. Porque se Quilion e Malom tivessem vivos, beleza, um dos dois iria acolher Noemi. Mas não foi isso que aconteceu. Os filhos de Noemi também morreram. E aí agora tem essas três mulheres estão viúvas. E Ruth Noemi não tem para onde voltar. E Ruth, então, tem uma decisão muito clara. Noemi fala o seguinte: olha, minhas filhas, vocês podem ir. Vocês podem ir embora, vocês podem voltar para os seus familiares. E aí, então, que foi o versículo que eu li, vai falar exatamente sobre isso. Que Ruth, então, o versículo 16, capítulo 1, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quanto de nós já não ouvimos, já não vimos, já não lemos isso num convite de casamento? Porque é uma declaração de amor. E que Ruth tem com a sua sogra, Noemi. Porque ela fala: olha, eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. E Noemi fala assim: mas minha filha, eu não tenho mais como ter filho. Eu não tenho mais como gerar. Por mais que eu case novamente, eu não tenho mais como gerar. E ela fala assim: mas eu vou estar contigo. Eu vou estar junto. Por isso que o ponto principal é essa generosidade de Ruth, o seu compromisso com Deus. Generosidade dela com outras pessoas, com a sogra, que ela podia muito bem falar assim: volta para o seu canto, volta para o seu lar, que eu vou voltar para minha família. Mas ela não fez isso. Órfã, por sua vez, foi embora, foi para sua família. A gente não está aqui julgando órfã ou falando que Ruth fez. Não, o julgamento não é esse. Órfã, naquele momento, fez o que era melhor para ela.
Porque Orfa foi racional. Esse que às vezes é o grande problema nosso. Nós, às vezes, somos muito, racionais. Orfa foi totalmente racional. Se você entender o contexto e ler o contexto, porque não dá tempo, são 20 minutos aqui do nosso vídeo, você vai ver que Orfa foi meramente racional. Então, o que que... E Ruth, ela teve sabe, sabe aquele desejo, aquela vontade de seguir. Ela foi espiritual. Ela entendeu que ela não podia deixar aquela mulher. E aí você vai ver isso do versículo 6 ao versículo de número 22 do capítulo 1. O bloco 2 vai falar, então, quando Ruth e Noemi, elas já estão em Belém. E aí o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz tinha uma plantação. Mas prestem bem atenção. Ruth não podia colher aquela plantação. Ela pegava as espigas, caía. Olha que coisa interessante. Ela pegava as espigas que caía para levar para ela e para a sogra dela. E aí então Boaz vê aquilo e Boaz fala assim: olha, disse então Boaz a Ruth: ouça, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Boaz, então, isso está no versículo 8 do capítulo 2. Boaz, então, ele abre um precedente para que Ruth fique com as servas dele e colha também para ela e para Noemi. O capítulo de número 3, ele vai falar, então, quando Ruth encontra-se com Boaz no campo. E aí eu quero rapidamente falar aqui com vocês, né? Que, na verdade, esse terceiro bloco, a gente pode dizer que foi uma providência divina. Foi uma providência divina. Porque, prestem bem atenção, Ruth, ela não tem, popularmente dizendo hoje, ela não tem onde cair morta. Mas ela encontra um resgatador. Ela encontra Boaz, um homem que casa-se com ela, e então ele acolhe aquela mulher. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3 de Ruth. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Versículo 2. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. E esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você até que tenha comido e bebido. Até que ele tenha comido e bebido. Então, Ruth se encontra com Boaz na eira. Então, aquele momento é um momento onde ele entende e ele acolhe Ruth. Ele acolhe Ruth de uma forma tão impressionante que, olha o que diz o versículo de número 15 do capítulo 3. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e a pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Versículo de número 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz tinha feito. Ou seja, além disso tudo, Boaz, então, ele envia mantimento para essas mulheres. E aí,
o capítulo 4 é o quarto bloco desse livro. Ele vai falar sobre o casamento de Ruth e Boaz. E aí, Ruth entra na genealogia de Davi, e automaticamente entra na genealogia de Jesus. E aí, olha só, o versículo 1 do capítulo 4. Enquanto Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Então, ou seja, Elimeleque, ele tinha um pedaço de terra. Noemi, então, quer vender essa terra. E aí só o resgatador podia comprar essa terra. E o resgatador dela é Boaz. E ele, então, ele resgata essa questão e acaba casando com Ruth. Ele resgata uma dignidade que foi tirada de Noemi e Ruth abruptamente. E aí o versículo de número 13, do capítulo 4, vai dizer assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. E aí, olha o que diz o versículo de número 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, olha que interessante. A história de uma mulher moabita, ela acaba entrando na genealogia de Jesus. Isso tudo por conta de um resgatador. E eu quero rapidamente, nesses 3 minutos que faltam para a gente concluir esse vídeo, que Jesus Cristo é o nosso resgatador. Ele tem sido o nosso resgatador dia após dia. Nós não merecíamos nada. E eu não sei, você que está assistindo esse vídeo agora, eu não sei se você é novo convertido, se você já tem uma caminhada com fé, mas nós não merecíamos nada. Nada mesmo. Nós não somos merecedores de nada. Mas Jesus Cristo veio e nos resgatou das trevas, do mundo do pecado. Que você possa ler esse livro de Ruth entendendo esse contexto bíblico. Que você possa ler esse livro de Ruth entendendo a dimensão que esse livro, muito pequeno, é um dos menores livros da Bíblia, tem 4 capítulos, né? É um livro de extrema preciosidade. Então, leia esse livro com calma, com dedicação, com atenção. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Eu quero orar por você agora. Pai, nós oramos agora por essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-la. Que o Senhor possa derramar da tua unção sobre ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu restante de semana. Fique com Deus. Um forte abraço. Quarta-feira que vem, te espero aqui para que a gente possa fazer um estudo bíblico e nos aprofundarmos ainda mais nas Escrituras Sagradas. Deus abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.